Meus alunos do quinto ano, vamos começar mais uma aula de música e hoje nós vamos, dando continuidade aos nossos assuntos, a gente vai falar sobre a música popular brasileira. Vamos conhecer a música popular brasileira, as origens dela como gênero musical, a sigla, o significado da sigla, né? E falar um pouquinho da história, tá? E primeiro nós vamos falar fazer a correção do nosso exercício de fixação da aula passada. Eu coloquei para vocês verem ali, tá? E vamos começar a ver qual o comando da primeira questão, o que ela está pedindo. Qual o principal instrumento de uma banda de rock? Isso mesmo, é a guitarra. A guitarra é o principal instrumento, tá? Então, quem colocou guitarra está certo. Qual a formação básica de uma banda de rock? Bateria, baixo e guitarra. Alguns pesquisadores, estudiosos sobre música, até especificam, né? Tem que ter 2 guitarras, um baixo e uma bateria. Mas como essa formação ela pode variar, eu resolvi não especificar a quantidade de guitarra. Tem que ter esses 3 instrumentos, a guitarra, a bateria e o baixo. Tá? A questão 3, o que ela está pedindo? Como é chamado um músico que canta na banda de rock? É o vocalista. Tá? O vocalista é o músico que é responsável pela execução vocal das músicas, do conjunto. Não só isso, ele é uma espécie de relações públicas, ele tem que ter todo um carisma, ele tem que ter toda a simpatia da plateia dele, né? Depende disso para a banda alcançar o sucesso e a popularidade. Tá? Questão 4. Em que país surgiu a banda de rock e em que data? Estados Unidos, na década de 1950. Né? Questão 5. Dada a figura abaixo, encontre as partes em negritos dos nomes da banda de rock nacional da década de 80. Aconteceu isso. Em 1980, aqui no Brasil, houve uma explosão de bandas de rock, um surgimento de muitas bandas. Algumas dessas existem até hoje. Né? Então, vamos lá. Da primeira banda, que é Capital Inicial, nós temos que achar a palavra capital. Da segunda banda, que é a Legião Urbana, tem que achar a palavra urbana. Os Paralamas do Sucesso, a gente tem que achar a palavra sucesso. E Heróis da Resistência, achar a palavra heróis. E do Barão Vermelho, achar a palavra barão. Eu marquei aqui para vocês, eu iluminei. Nós temos aqui, né, a palavra capital, a primeira palavra deitada aqui, a palavra na horizontal. Logo abaixo de capital, nós temos a palavra urbana. E mais abaixo a gente tem a palavra sucesso, de Paralama do Sucesso. Aqui no cantinho da esquerda, a gente tem a palavra barão. E no cantinho da direita aqui, nós temos a palavra heróis, de Heróis da Resistência. Tá? Quem fez dessa forma, acertou os exercícios. Vamos para a nossa matéria. O que é a música popular brasileira? Gente, a música popular brasileira é um gênero musical. É um gênero musical criado na década de 60, mais especificamente em 1966. O que estava vigorando naquela época? A música de destaque na época era o samba, né? E na Zona Sul era muito comum, os moradores de Copacabana, de Ipanema, pessoas que tinham um poder aquisitivo um pouco mais avantajado, então eles viajavam, passavam as férias nos Estados Unidos, aquela coisa toda, e lá eles conheceram um gênero musical que estava em alta, que era o jazz. Então eles vieram para o Brasil, eram músicos também, tal, e mesclaram o ritmo do jazz, tá, com um balanço do samba. Aí ficou um samba bem lentinho, que eles deram, com um balanço gostoso, que eles deram um nome de Bossa Nova. Tá? E quem fez essa criação foi o pessoal da segunda geração da Bossa Nova. Na verdade, houve a fusão dos elementos, né, musicais. De um lado tinha o pessoal da segunda geração da Bossa Nova e do outro lado o pessoal que era componente dos centros populares de cultura. Cada um
queria alguma melhoria, alguma mudança, tá? O pessoal da Bossa Nova, eles queriam a sofisticação da música nacional. Enquanto o pessoal do Centro Popular de Cultura, eles achavam que devia uma certa fidelidade à música de raiz, tá? Então, o que acontece? Eles pegaram todos esses interesses e juntaram e criaram esse gênero que era MPB. A palavra MPB significa música popular brasileira, tá? Só que com o advento aí do regime militar de 1964, essa música ela também passou a ser usada, né, com propósitos políticos. Era uma música que fazia uma oposição dentro das suas letras, e a sigla MPB, tá, ela era o estandarte dessa oposição. Tá? Esse foi o perfil inicial dessa música, essa caráter nacionalista, né? Na verdade, ela foi uma tentativa de reproduzir uma música brasileira, uma música nacional, a partir de quê? De estilos tradicionais, tá? E essa sigla, tá? Era o grande sinalizador dessa oponência que o pessoal da música popular brasileira fazia ao regime militar da época, tá? Mas o impacto que essa música causou, que essa nova criação causou, nós vamos ver na aula que vem, quando a gente começar a ver os festivais de músicas. Eram concursos de músicas, tá, em que o ganhador ele tinha uma premiação, como gravar sua música em disco, ganhar dinheiro, ter um horário para ele apresentar a música dele na televisão. Então isso tinha uma importância muito grande na época, e nós vamos ver isso na próxima aula. Esse galinho que eu coloquei ali, que vocês veem ilustrando a nossa transparência, né, é o símbolo do Festival de Música Popular. Eu vou falar um pouco mais sobre isso na aula que vem. Bem, relembrando então, a gente tem que saber, a partir dessa aula, que o que é MPB? Ela é um gênero musical. Surgiu na década de 60, mais especificamente em 1966, faz parte da segunda geração da Bossa Nova, tá? A Bossa Nova juntou aí, né, o pessoal da Bossa Nova com o pessoal do Centro Popular de Cultura. Os propósitos desse movimento, que era, né, valorizar a música de raiz, e o outro, né, de aperfeiçoar a música nacional, tá? E eles usavam esse tipo de música para fazer oposição ao regime político vigente na época, tá? E na aula que vem nós vamos ver os festivais de música, tá, que aconteceram nesse período. Por hoje é só, a nossa aula fica por aqui. Um abraço para vocês.